Então, aproveitando que esse é o mês de outubro e é o mês da conscientização do risco sobre o câncer de mama, vamos falar sobre esse assunto hoje no canal. Assista um vídeo agora da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Os pacientes que apresentam diagnóstico de câncer são tratados pela especialidade que é a oncologia, é uma especialidade médica. Mas os pacientes especificamente do câncer de mama, eles são acompanhados pelo mastologista. O mastologista é uma especialidade da ginecologia. Então essas pacientes que fazem seus exames preventivos anuais, quer seja a mamografia ou ultrassom de mamas, dependendo da idade da paciente, e das suas características, ela recebendo esse diagnóstico de câncer de mama, ela vai ser encaminhada para o mastologista pelo seu ginecologista. E a reconstrução de mama, ela vai acontecer em conjunto com o mastologista e o cirurgião plástico. Essas duas especialidades vão se unir e vão fazer essa reconstrução, que pode ser imediata ou tardia. Reconstrução imediata acontece no momento em que é retirado o câncer de mama, já é realizada a reconstrução pelo cirurgião plástico. A reconstrução tardia, ela vai acontecer depois de finalizado todo o tratamento dessa paciente, quer seja quimioterapia ou radioterapia. Cada uma tem as suas indicações, tem os seus pontos positivos ou negativos. E aí isso é considerado junto com as duas especialidades. E quando se opta então pela reconstrução imediata ou reconstrução tardia? Isso vai ser uma decisão do médico, do mastologista, com o cirurgião plástico e com o paciente. Então, quando se opta em fazer uma reconstrução imediata, sabe-se que essa cirurgia vai ser um pouco mais prolongada, porque além da retirada da mama, você vai ter a reconstrução da mama. Se opta-se por uma reconstrução de mama que seja de um tempo curto, vamos dizer assim, só uma colocação do implante mamário, isso é um tempo mais curto, ou foi feita somente uma quadrantectomia, que é a retirada de um pedaço, de um quadrante da mama, não da mama inteira, você pode fazer uma reconstrução de um tempo menor. E aí é possível uma reconstrução imediata. Nos casos das reconstruções de mama inteira, em que você vai ter que fazer retalhos ou cirurgias muito maiores, e isso pode aumentar muito o tempo cirúrgico, vai ter que se avaliar bastante se essa paciente tem condições de, nesse momento, ser submetida a essa cirurgia maior. Existem pacientes também que têm uma dificuldade de aceitar acordar sem a mama. Então elas precisam psicologicamente, emocionalmente dessa reconstrução imediata. Já existem outras pacientes que aceitam aguardar a completa finalização do seu tratamento, que não desejam ter um trauma a mais cirúrgico para a reconstrução da mama e preferem a reconstrução tardia em outro momento. Então isso é uma decisão muito específica de caso a caso, de cirurgião a cirurgião e para cada paciente. E como o câncer de mama surge? Bem, existem vários tipos de câncer de mama. Tem aqueles que têm um forte componente genético, tem outros que nem tanto. Antigamente, utilizava-se muito alguns termos, ou seja, mulheres acima de 40 anos ou de 50 anos, mulheres que amamentaram têm uma proteção maior, mulheres que tiveram mais filhos têm uma proteção maior. Mas, enfim, isso não é uma regra. Atendo pacientes que tiveram 4 filhos, 5 filhos e tiveram câncer de mama, e aquelas que nunca tiveram filho e não apresentam nenhuma alteração. Então, o mais importante mesmo é você fazer os seus exames preventivos e ficar bem atenta se você tem parentes de primeiro grau que tiveram esse câncer de mama numa fase bem inicial, ou seja, pacientes jovens, uma mãe, uma irmã, uma tia que tiveram um câncer de mama na juventude ou antes dos 40, ou seja, esse é um tipo de câncer que tem um forte componente genético. Mas atualmente você pode fazer também testes que vão avaliar se você tem esse componente genético que favoreça
Peça para o seu mastologista te avaliar nesse aspecto e te orientar também. Então, quais são as pacientes que têm mais predisposição a terem o câncer de mama? As pacientes, lógico, com envelhecimento, essa chance vai aumentando. Então, acima dos 50 anos, as pacientes que entraram na menopausa, as pacientes que tiveram poucos filhos ou não tiveram filhos, pacientes que não amamentaram. Só que existem vários tipos de câncer de mama. Tem aqueles tipos que têm um forte componente genético. Então, é muito importante você ficar bem atento para os seus exames preventivos. E anualmente fazer o seu exame, dependendo da sua idade, só o ultrassom de mama ou associar o ultrassom de mama com a mamografia. Especialmente aquelas pacientes que têm parentes de primeiro grau, que já tiveram câncer de mama e especialmente aquelas que tiveram câncer na juventude, antes dos 40, dos 50 anos, porque isso mostra um forte componente genético. Então, sua mãe teve câncer de mama, alguma irmã ou alguma tia de primeiro grau, né? Então, você vai ficar bem atenta nesses fatores para observar e fazer os seus exames preventivos com frequência. Então, uma pergunta frequente é: doutora, minha mãe teve câncer de mama, minha tia teve câncer de mama, eu tenho câncer de mama na família? Que essa é uma pergunta bem importante que eu faço para as minhas pacientes quando pensam em operar a mama. Você tem algum antecedente de câncer de mama? Então, o antecedente de câncer de mama não inviabiliza o uso da prótese, mas eu posso escolher aonde eu vou colocar essa prótese de uma maneira que ela não mascare, não oculte alguma lesão no exame de mamografia. Então, os implantes colocados embaixo do músculo ocultam menos, por isso são escolhidos nas pacientes que têm um forte componente genético para o câncer de mama. Então, as pacientes que não têm esse componente, a gente não faz essa opção, dependendo, lógico, do tipo de mama e do tipo de glândula. Agora, é importante vocês saberem que as pacientes que têm mamas menores, e se tiverem um câncer de mama, elas têm mais chance desse câncer ser mais agressivo mais rápido, porque ele vai percorrer um caminho menor na glândula mamária, que é menor, para poder invadir outros tecidos. Então elas logo vão para um câncer mais invasivo mais rápido do que as pacientes que têm uma mama maior. E o implante mamário, ele também vai projetar mais essa mama e vai dificultar mais esse acesso. Então, é muito interessante você fazer uma avaliação bem feita com seu cirurgião plástico para observar qual o melhor implante e qual a melhor situação para você. Então, vocês vejam a importância da consulta presencial. São vários detalhes que nós devemos considerar para cada paciente, né? Desde as suas características físicas, as suas características genéticas, familiares, mas também o que cada um deseja com o seu tratamento. Emocionalmente, isso é muito importante. Somos seres físicos, emocionais, sociais, espirituais. Então temos que englobar tudo isso. E é difícil englobar isso e avaliar isso somente em consulta por WhatsApp. Então é muito importante a consulta presencial, com tranquilidade, para você ser bem avaliado em todas as questões, não seja só na reconstrução mamária, mas principalmente também nos tratamentos estéticos, que são tão específicos para cada um. Por isso a importância do exame da mama antes de qualquer cirurgia, seja estética ou reparadora, né? Então, na cirurgia estética, especificamente aqui na cirurgia plástica, você vai pedir ultrassom de mama e mamografia para todas as pacientes. Aquelas que já têm um histórico, ou já têm um histórico familiar ou pessoal, que já retiraram nódulo, que já tiveram nódulo mamário, os nódulos benignos mais frequentes são os fibroadenomas. São pacientes que têm vários, às vezes, fibroadenomas, que são nódulos benignos e podem ser operados e retirados até durante a cirurgia. Se você tem um nódulo de aspecto duvidoso, eu encaminho para o mastologista. Quando o mastologista acha possível, eu posso realizar a retirada desse nódulo quando é possível, no ato operatório, ou às vezes ele vai fazer uma biópsia antes disso, para você ir para a cirurgia com a maior segurança possível. Então, em vista disso tudo, é muito importante a avaliação da mama no pré-operatório, especialmente da cirurgia estética. Então, você vai fazer ultrassom de mama, mamografia e vai ser avaliado.
Se você já tem uma história de nódulos, os nódulos benignos mais frequentes são os fibroadenomas, tem pacientes que têm muitos. Se você já tem esse histórico de nódulos, se a sua mamografia, esses nódulos têm um aspecto benigno, eles podem até ser retirados durante a cirurgia mamária. A inclusão do implante de silicone, ele não impede, não tem nenhum risco nesses casos. Se você apresenta um nódulo duvidoso, que pode ser maligno, então você vai ser encaminhada para o mastologista. E o mastologista vai avaliar qual o melhor procedimento a ser seguido. Se pode fazer uma biópsia desse nódulo, se é possível retirar esse nódulo durante a cirurgia mamária ou não, ou se vai fazer a investigação completa para depois te liberar para a cirurgia estética, ok? Então isso tem que ser muito bem avaliado no pré-operatório. Então, como eu já falei anteriormente, o silicone não vai atrapalhar na avaliação da sua mama no futuro. Então, eu posso colocar um implante de silicone, fazer minha mamografia, fazer minha ultrassom de mama? Ok, você pode fazer, você vai avisar para o médico, radiologista. Às vezes é necessário fazer algumas incidências a mais na mamografia, para você não ficar nenhuma zona, ou seja, obscura, oculta pelo implante. Então ele vai mudar essas incidências para avaliar toda a sua mama. E o silicone, ele não vai interferir nesse tratamento e nesse diagnóstico. É lógico, se você tiver um diagnóstico de câncer de mama e tem um implante de silicone, você vai retirar esse implante para retirar esse nódulo, ou se for necessário retirar essa mama, e aí depois optar por um outro tipo de reconstrução. Atualmente tem sido observado um tipo específico de linfoma que vai aparecer na cápsula dos implantes mamários. Então essas pacientes vão apresentar o quê? Um seroma. Qual é a queixa delas? Então elas vão apresentar o seroma. O que é o seroma? É o acúmulo de líquido na mama com mais de 1 ano de colocado o implante. Ou seja, nós chamamos de um seroma tardio. Mais de 1 ano da colocação do implante. Se você tiver um acúmulo de líquido, observar que a mama aumentou, ou a presença de algum nódulo, alguma nodulação, isso tem que ser muito bem avaliado. Esse líquido, então, é avaliado através de um exame de ultrassom, e aí você vai fazer a punção desse líquido e vai mandar para exame. Se tiver algum tipo específico de célula, junto com esse exame é feito também uma ressonância das mamas. Se tiver algum nódulo ou alguma alteração nesses exames, você tem que retirar o implante e especialmente a cápsula, porque esse tipo de linfoma é específico da cápsula mamária. Graças a Deus, essa incidência é muito baixa, é muito rara, começou com uma incidência de 1 para 1 milhão e ele está relacionado a um tipo mais específico de implantes mamários. Então, isso é bem observado atualmente, tanto que temos que orientar a paciente sobre isso, e orientar principalmente a nossa técnica cirúrgica, porque ele também está relacionado a uma bactéria. Então, todo o tratamento e a inclusão do implante mamário é feito obedecendo uma série de rigores para evitar a infecção associada ao implante mamário. Então, quando a sociedade médica, os cirurgiões plásticos começaram a observar ao longo no mundo inteiro alguns casos pontuais desse tipo específico de linfoma, começamos a estudar quais são os fatores que predispunham a toda essa situação. E constataram o quê? Que um tipo específico de prótese com uma cobertura mais macrotexturizada causava um maior atrito nessa região, produzindo o quê? Um processo inflamatório maior na produção dessa cápsula. Então, isso favorecia a produção desse linfoma. Outro aspecto também foi que foram encontradas um tipo específico de bactéria também nessas pacientes, que sugere-se que pode estar associado também à produção dessa reação inflamatória e desse linfoma. Então, vários aspectos agora são observados na inclusão do implante mamário e na escolha desse implante. Essas próteses que tiveram maior incidência nessa época já foram retiradas do mercado e abolidas pela comunidade médica, para se tornar esse tratamento cada vez mais seguro. Então, reconstrução mamária. Aí chegou a hora da sua reconstrução. Você vai optar por quê? Lógico que o seu cirurgião vai te orientar, pelo menos por um tratamento
menos agressivo inicialmente. Se for possível, você pode só ter a colocação de uma prótese. Geralmente a prótese anatômica é a que mimetiza mais o formato da mama, mas pode ser também um implante ou uma prótese, né, redonda, dependendo da situação. Ou utilizar retalhos de outras regiões à distância. Às vezes retalhos da região das costas com a prótese ou da região do abdômen. Isso vai depender do que você precisa de volume de mama, do que você tem de tecido ali, se esse tecido foi submetido à radioterapia ou não e da escolha do seu médico, para ficar seguro e mais agradável possível. Então, eu espero ter colaborado para poder ter esclarecido as suas dúvidas contra esse assunto tão indigesto, né, para o público feminino. Porém, a gente tem que estar ciente de que o implante mamário ele não vai prejudicar o seu tratamento nem impedir o seu diagnóstico. E ele pode ser um grande aliado na reconstrução mamária. Então agora fique com mais um vídeo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo se você desejar. E toda terça e quinta nós temos um material novo preparado para você.